Bom dia, Gil. Bom dia a todos os que estão a ouvir. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que estão a ouvir. Vou ler aqui o Bem-vindos ao Innovations for the Future Resourcing Sessions. Eu vou ler o nosso propósito, o propósito destas sessões, criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks do Possibility Management e do desenvolvimento regenerativo, de forma clara, assertiva, que cuida de cada pessoa e a encontra onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estas iniciativas se encontram. Quero também dizer que em cada gravação nós temos na parte das descrições links para as diferentes coisas que vamos falando e, em concreto, para um fecheiro, para um SlideShare na Google, onde tem todas as sessões, todos os mapas que nós já fizemos agora, inclusive os links para as gravações. Portanto, também podem seguir as sessões para este material. Está por ordem, portanto, a que está no topo é a mais recente, a mais antiga está no fundo do fecheiro. Portanto, é um fecheiro que neste momento tem, para vos dar uma noção da dimensão, 130 slides, sensivelmente, 130. É isso. Assim, uma grande aventura, Marco. Tem sido uma grande aventura. Sim, eu penso que esta será a sessão número 20, por aí, à volta disso, mais coisa, menos coisa. E sim, eu celebro isso. Celebro o caminho que temos feito, onde temos chegado. E a mim, em particular, tem-me trazido muita riqueza. Eu sinto muita energia a entrar nestas sessões, a pensar nestas sessões, em fazer estas sessões. É algo que me nutre o meu dia, nutre a minha semana. Portanto, tenho alegria em fazê-lo. E já estou em check-in e vou continuar. Então, chego com essa energia em mim, da alegria que estas sessões me trazem, do que estou aqui a fazer. Sinto um pouco de medo pelo momento em que tu estás a viver, Gil, e de como as coisas estão presentes na tua vida agora, como elas estão a chegar à tua vida. Isso está-me a trazer medo e tristeza. Também raiva sobre algumas coisas que não estão, do qual tu não estás a fazer, a agarrar ou a segurar, como por exemplo estas sessões de hoje. Isso também está vivo aqui à entrada. Também estou com medo no meu sistema e tenho acordado nestes dias, não é de hoje, é um medo emocional, tenho acordado com uma certa agitação dentro de mim. Propus-me a fazer um desafio que é significativo para mim, segurar o espaço como outra pessoa, num laboratório de culturas responsáveis e regenerativas, onde eu serei, digamos, a pessoa mais sénior, a pessoa com mais experiência, e é novo nesse espaço, é novo para mim isso, e estou a sentir-me líquido, estou a sentir-me mexido, isso está-me a agitar um pouco o meu sistema, e acordo com agitação, portanto, dando sinal, não me lembro de sonhos, mas dando sinal que durante a noite, de alguma forma, tenho estado a processar isso, porque acordo com medo no meu sistema, e estou a usar esse medo para planear, para estudar, para cuidar das coisas. Ainda tenho algum tempo, isso só vai acontecer na próxima semana. Então estou com isso e tenho notado esse estado líquido também. Está presente em mim. Hoje nós vamos ter uma sessão, eu e tu, Gil, numa escola, na escola com os jovens em que fizemos a vivência dos 3 dias. Isso também está-me a trazer medo, alegria por estar com eles, ver como é que as coisas estão, o que é que se passou, e medo por como é que vamos fazer a sessão. É o contexto escolar, é algo diferente. Portanto, também me traz para esse sítio. Estou com isso bem presente em mim, sobre este dia, e são as coisas que chegam vivas, que estão vivas. Estou também em jejum, é o meu dia de jejum. Tenho ainda marcadores no corpo e estou na minha preparação para esse dia, para fazer as minhas 36 horas de jejum. Portanto, neste momento estou em volta das 12, sensivelmente. Sou eu a chegar ao espaço. E tu, como chegas, Gil?
Grato, Marco. Olha, eu chego assim também com medo elevado e, e zangado. Sinto sim também raiva. Medo elevado das várias coisas também que estou a fazer e das decisões que tomei, o estado líquido que estou a ter com elas, de casa, da, daquilo que também estou a propor fazer. E noto esse estado líquido muito ativo. Estou a acordar muito cedo e sinto raiva de muitas vezes querer adormecer em vez de estar a usar, sinto raiva e tristeza, não estar a usar, por exemplo, para melhor planear estas sessões. E para mim é uma coisa que também me dá gosto quando acordo cedo, desenho a sessão, estou com ela, chego aqui de uma forma diferente do que saber que foste tu a planear a sessão e eu vou navegar contigo, mas não estive envolvido na preparação da mesma. Eu com isso sinto também medo, como este não estar a dormir bem à noite está a afetar outras partes da minha vida. E sim, estou com isso, e com esta a notar, sinto um medo e a tristeza de notar que todos os dias há oportunidades, são portais que se abrem para ir apanhando os diferentes comboios nos quais eu me coloquei. Sinto a alegria de estar aqui contigo, Marco, de ter um sim para estar aqui hoje e de navegarmos neste mapa que vamos trazer aqui e também com o colégio. Estou contente, temos essa oportunidade de estarmos a voltar outra vez a estar com os jovens, com quem tivemos há 2 meses atrás, quase, e estamos outra vez com eles, a pedido deles, e portanto eu sinto a alegria de desenhar isso contigo agora a seguir esta sessão e íamos falar. Arroz, sou eu, Marco. Grato, Gil. Grato, Gil. Grato pelo teu check-in. Sinto-me assim a chegar ao espaço. Então, as coisas saíram, tá? Ok, a raiz em mim. Uma wake-up question. Pensa, e proponho que façamos os dois, cada um responda à question. Pensa numa transformação sistémica na tua vida. Por exemplo, mudar de dieta, da dieta moderna, convencional, para a 100% vegetal, por exemplo, ou outra, ou vegetariana, enfim, paleolítica, qualquer que seja. Não é? Portanto, mudar de dieta. E um exemplo, portanto, podes escolher outra mudança sistémica qualquer, não é? na tua vida, que implicou alterações no sistema, num grande sistema. Como é que aconteceu e quais foram os momentos-chave dessa mudança? Eu vou primeiro neste wake-up. Vou escolher a minha alteração da alimentação. De facto, eu comia uma alimentação convencional, com carne, peixe, laticínios, a coisa toda, o que é normal, que é vigente nos tempos contemporâneos. E tinha marcadores de que alguma coisa não estava a funcionar, em geral. Tinha excesso de peso, tive várias doenças, não de sentido crónico, mas várias doenças, umas derivadas ao excesso de peso, outras derivadas ao excesso de açúcares ou gorduras. Portanto, por exemplo, tive uma infecção no coração, tive problemas nas costas, nos rins, pedras nos rins, enfim, tive um conjunto de marcadores de que algo não estava a funcionar nessa alimentação e na forma como eu comia. E comecei a ficar desperto, começou a abrir-se um espaço de eu escutar a informação que estava à minha volta. Ela já existia. Por exemplo, eu lembro-me de quando andava no técnico, de vez em quando ir comer à espiral, ou de quando ia à cantina universitária comer no macrobiótico, lá havia. Portanto, as coisas já estavam no ar, mas eu não ouvia, a informação não me tinha chegado. Não é? E só para dar uma referência, esta alteração da minha alimentação aconteceu sensivelmente 15 anos depois de ter estado no técnico. Portanto, a informação já andava à minha volta, mas eu não estava aware dela ou não estava a captá-la. E começou-me a chegar informação e eu comecei a prestar atenção de
como é que os laticínios estavam a influenciar, por exemplo, a minha alergia e a minha condição gástrica. Eu bebia muito café, como é que o café estava a alterar o meu ritmo cardíaco, respiratório, de ritmos de sono, essas coisas todas, e comecei a fazer experiências simples. Comecei a retirar de uma semana o leite e ver o que acontecia, deixar de beber café uma semana e ver o que acontecia. Portanto, comecei a fazer pequenas experiências com base na informação que me estava a chegar, e isso comecei a ver as alterações em mim, o que é que acontecia, e que sentia melhor, dormia melhor, não tinha tantos problemas digestivos, não tinha tanto refluxo com a história do leite. E depois fui aumentando o tempo, até ter decidido, foi a primeira grande alteração, fui ter decidido beber leite, parar do leite e tudo o que eram os seus derivados. Isso foi uma alteração assim, enorme em mim, na minha condição física, mas também na minha digestão, na minha alergia, no padrão da minha alergia, meus intestinos e por aí fora. Então fui andando com isso, fui recebendo informação e fui experimentando. E à medida que ia recebendo estes reforços positivos, cada vez queria ter mais esta informação. Então fui à procura dela, comecei a ver o efeito da carne, o efeito do peixe, onde fui estudando, fui investigando e seguindo sempre mesmo a aproximação e informando-me com outros. Por exemplo, nunca fiz coisas de natureza de rupturas. Vou retirar a carne agora toda de uma vez. Não, comecei por tirar as carnes vermelhas, mantive as outras durante um tempo. Portanto, fui experimentando em mim e vendo como é que eu me sentia, seguindo diretivas da macrobiótica, dos crudívoros, de outras coisas, de outras tendências, e aprendendo, sobretudo aprendendo comigo. E este foi um processo que me levou há alguns anos. Eu diria à volta dos 3 anos e tal. E quando eu consolidei, e em particular cheguei a uma dieta vegetariana, cheguei a ter uma dieta de 100% vegetal, uma dieta vegetal, em que eu ainda mantinha, por exemplo, os ovos, ou ocasionalmente um queijo. Né? Quando cheguei aqui, comecei a sentir o apelo de também aplicar isto à minha família. Portanto, eu, de certa maneira, fui pioneiro, experimentei a mim, andei a fazer as experiências durante esses anos, e depois, quando a coisa começou a consolidar em mim, fui falar com a minha parceira na altura, começamos as conversas um com o outro, o que é que pode acontecer, ela também estava interessada, a alimentação também era algo que para ela era importante, e ela tem uma paixão por cozinhar e por essas coisas todas, acabou por ir fazer o curso de macrobiótica, para ela entrar no esquema, isso começou a reforçar, entre eu e ela começamos a reforçar, e quando ela começou a consolidar do lado dela a alimentação, portanto, nós os dois já estavam mais alinhados, nós em casa estávamos a fazer as refeições primeiro para mim e depois para os outros, e depois passou para mim e para ela e depois para os filhos, não é? Portanto, havia 2 refeições em paralelo. Então começamos os dois a decidir, ok, então vamos alterar a alimentação da família. Mas não podemos fazer brusco com os filhos, e começamos a desenhar, então com os filhos, eles na escola comiam como comem, e quando vão com os avós comiam quando comem, mas à noite, por exemplo, nós começamos a introduzir a alimentação que a gente comia, já eu e ela, regularmente. E começamos a fazer isso progressivamente com os miúdos, até o sistema mudar, até o nosso sistema em casa mudar todo, e termos estado num novo paradigma. Ele nunca teve 100%, porque os miúdos na escola tiveram sempre a comer o convencional, mas em casa nós mudamos completamente. E chegou a uma altura em que a dieta era 100% vegetal mesmo, em casa. Portanto, aos fins de semana, e à noite, e nas férias, e por aí fora. Então, isto foi a minha grande transformação. Ela aconteceu durante 5, 6 anos. Teve estes marcadores-chave em mim, a experiência de como é que começou, depois passar para a minha parceira, para a família, e ver o sistema shiftar, não é? O meu sistema onde eu estava envolvido por shiftar. Depois aconteceu coisas interessantes que ainda continuam, porque eu continuo com essa alimentação. A minha mãe a alterar, o meu irmão a alterar, a minha sogra a alterar, portanto, as ondas na família, nas diferentes pessoas. Claro que eles não são 100% vegetais, mas passaram a ter essa atenção e a ter muito mais elementos no meio. Também introduzimos o biológico, e eles hoje estão quase com o contexto biológico, enfim. Portanto, esta alteração foi de facto uma alteração que, começando por mim, não é? Eu fui o pioneiro da coisa, digamos assim, depois ela se estendeu a todo o sistema onde eu estava envolvido e diretamente envolvido. Então, é aqui o meu wake-up para em torno desta, no caso da minha dieta, é isto, Gil. E para ti, qual é o evento da transformação sistémica que tu escolhes e como é que aconteceu, quais são os momentos-chave? Grato, Marco. Estava a sentir alegria pela a forma gradual como tu fizeste a coisa, essa mudança. Eu noto que sou um bocadinho mais brusco,
e vou trazer aqui uma diferente, que é o método de investigação. Ou seja, eu venho de uma área da Faculdade de Ciências em que há muito esta questão do método de observação. Eu sou investigador, estou fora, observo o caso, quer sejam animais, eu fiz aquacultura, produzi animais em aquacultura, depois trabalhei na costa leste africana em hectares, estações de tratamento biológica, e, e era tudo muito controlado. A gente plantava diferentes tipos de árvores em plotes que depois tinham diferentes quantidades de esgoto, testávamos esgoto de diferentes hotéis, então fazíamos assim várias experiências em que o objetivo era controlar a experiência e testar diferentes resultados. E encontrei também que, do ponto de vista social, a mesma coisa acontecia. Ou seja, o investigador ia ter com a população, fazia uns questionários, obtinha umas respostas e depois analisava estas respostas em casa, fazia-se uns gráficos e tentava-se perceber qual é que era a opinião, a percepção, o conhecimento, a experiência que estava na população. E uma das coisas que me aconteceu foi, eu voltei à África, por exemplo, quer na componente, eu fiz a aquacultura nos Estados Unidos, em 2004, e depois iniciei o meu doutoramento em 2005, na costa leste africana, com as fitoetates. E uma das coisas que me incomodava era esta questão de, para já, os dados eram obtidos e ficavam só com o investigador, e segundo, era sempre em situações controladas, que não era a situação muitas vezes natural. Porque o objetivo da fitoetar era também responder à questão de qual a função dos mangás na costa leste africana que permitem filtrar o esgoto orgânico e, portanto, com o objetivo de nós reforçarmos a reflorestação dos mangás para eles absorverem a matéria orgânica e reduzirem a matéria orgânica que vai para os corais e depois tem um efeito negativo porque os polui e eles entram começam a crescer muitas algas em cima deles e eles morrem. Então, quando voltei à África, passado 6 meses depois da experiência, a fitoetar estava abandonada. E aquilo fez-me um bocado de confusão. Como é que é possível que um projeto com 2 milhões de euros depois esteja abandonado? E então comecei a pensar e comecei a falar com a população local e eles não estavam implicados. E ok, a população local não sabia para que aquilo servia. E que havia muito um sistema ocidental. Nós chegávamos lá, tínhamos os geradores, comprávamos a gasolina, fazíamos aquilo tudo funcionar, mas aquilo não estava adaptado às condições locais. Pronto, e isso para mim foi assim um baque muito grande. Senti raiva e medo do que é que estamos aqui a fazer. Quando falei com os meus colegas, todos eles estavam interessados em publicar artigos científicos e eu não conseguia perceber porque é que aquilo estava a acontecer, em que agora o foco era nos artigos e não que a fitoetar continuasse a funcionar e até pudesse influenciar outras áreas vizinhas. Então, nessa altura, vou à Faculdade de Ciências, encontro um grupo que é o CCM, e especificamente o David Avelar, e ele pergunta-me se eu quero fazer parte. E eu disse sim, mas eu este tipo de investigação não quero fazer. Eu quero fazer uma investigação que seja participativa, que envolva a população e toda a gente esteja integrada, envolvida, para que mesmo que os cientistas saiam, o conhecimento e a experiência surgiu da população do território e com algum input dos cientistas, permanece lá. E então foi interessante porque comecei a ver diferentes pessoas que estavam a começar a trabalhar nesta área da metodologia da investigação, ação participativa, e falei com o André Vizinho, falei com o Filipe Alves, falei com a Inês Campos, e todos eles começámos a trabalhar juntos num projeto e começámos também a motivar, a criar eventos e a participar de eventos de investigação ação participativa. E aquilo que muitas vezes se discutia do que acontecia lá fora, nós agora dissemos, nós temos um projeto onde podemos começar a implementar isso cá. Então, entre 2012 e 2016, tivemos um projeto, concorremos a um projeto, e durante 4 anos implementou em Portugal pelo menos 3 casos de estudo, foi em Cascais, Tamera e o Alentejo, em que são muito diferentes, um município, uma ecoaldeia e uma região, na área da agricultura. O município trabalhamos com várias áreas, com vários temas,
incluindo energia, alterações climáticas e água, e Tamera foi especificamente água. E o que verificámos foi, criámos diferentes ferramentas. E, portanto, o que eu notei foi a minha mudança de sair de cientista observador para cientista que promove a participação era diferente. Ou seja, eu já não me via lá como o sabedor, aquele que vai recolher informação e depois devolver artigos científicos ou outra linguagem, mas mais numa de facilitador em que emerge conhecimento da população local, dos investigadores. E foi interessante. Uma das coisas que nos traziam muito era que, enquanto a maior parte dos outros projetos tinha metodologia convencional, havia o chamado cansaço dos stakeholders, o stakeholder fatigue, nos nossos projetos era ao contrário. Nós tínhamos planeado 2 workshops por exemplo, em Cascais tínhamos planeado 2 workshops e chegámos a fazer 10 workshops num ano. Ou seja, havia interesse que aquilo tinha impacto no próprio funcionamento da Câmara. E isso foi algo que me trouxe, ok, isto está a funcionar. Tanto que eu diria que muito da investigação à ação participativa espalhou-se depois em Portugal e vários destes investigadores continuam a trabalhar também na área. E pronto, isto depois levou-me para, ok, e o que é que há além da participação? E comecei a entrar na área de investigação à ação transformativa, de como criar espaços de transformação, e isso sempre com mudanças pessoais. Por exemplo, eu quando mudei da metodologia mais objetiva para a participativa, começou a ser trazida a mim também o querer viver em comunidade. Portanto, houve outros processos em mim que a mudança de metodologia científica trouxeram na minha forma de ser e de estar e de querer viver. E então foi esta mudança, partilhar alguns indicadores do porquê é que não estava a funcionar a anterior, melhor na parte participativa e também agora é onde estou agora de como trazer investigação à ação transformativa. Marco, grato pela pergunta, fez-me viajar aqui um pouco pela minha área profissional. Grato, Gil, grato por teres ido à questão e teres identificado momentos-chave. Eu vou agora projetar, vou fazer aqui o projetar para trazermos um mapa, partilhar o meu ecrã para trazermos um mapa em cima da mesa. Está visível, Gil? Disseste sim. Ah, estás muted. Ok, disseste sim. Sim. Ok, grato. Então, o que nós estivemos a fazer foi, cada um de nós, nos sistemas onde estava a falar, começar por caracterizar o sistema dominante. E este mapa é o mapa das 2 curvas, ou dos 2 loops, em inglês, dos 2 ciclos, em português. Vem do Barkana Institute, onde está associada a Margaret Whitney, uma das escritoras de liderança do nosso tempo, e que tem a ver com esta forma, com este líder que somos cada um de nós, não é? Este líder participativo, colaborativo, que tem a responsabilidade em si própria, e que se interage com o mundo a partir de si, e colaborando e co-criando, não é? Portanto, esta dinâmica cultural que nós estamos a falar, que uma das maneiras de ser conhecida são os criativos culturais. Portanto, e ela é uma particular escritora de liderança neste contexto. Eu vou pôr algumas referências sobre ela e sobre o Barkana nas descrições desta gravação. Então, este mapa vem daí e mostra-nos a sua grande intenção é mostrar como é que se faz o shift sistémico, como é que acontece a mudança sistémica nos sistemas, nos sistemas vivos, nos sistemas em que nós participamos, em que os humanos participam e a vida em geral. E então ela caracteriza isso começando por falar no sistema dominante, e no sistema dominante o sistema começa a crescer, de alguma maneira ele foi criado, não é? Ele começa a crescer, e à medida que ele se vai aproximando do seu pico, começam a aparecer aqui uns pioneiros, começam a aparecer umas pessoas dentro desse sistema que começam a ver partes do sistema que não estão bem, portanto, começam a receber informação, feedback do universo, que alguma coisa não está bem,
Por exemplo, no meu exemplo, eu comecei a ver o que é que estava a passar com o meu corpo, com a minha saúde, com aquelas coisas a ver que não estava bem. No teu contexto, começaste a dizer, epá, eu vivi fiz esta investigação, vou-me embora, o conhecimento não fica aqui, isto não está bem. Eu na próxima vez quero fazer diferente. Então essas pessoas saem desse sistema, de alguma maneira rompem com esse sistema dominante e são pioneiros e começam uma exploração qualquer. Começam a fazer uma exploração qualquer um de nós aqui falou da sua exploração e dos elementos da sua exploração. E à medida que... E aqui temos nas diferentes áreas, não é? Na economia, as moedas alternativas, complementares. Estamos a falar em geral de qualquer sistema, seja do sistema alimentação, em concreto, no meu caso, da vida da minha pessoa, da minha família, do sistema em que eu estou envolvido, seja no sistema de alimentação de um país, da mudança cultural do país, ao nível... Portanto, estas duas curvas aplicam-se quer ao nível micro, quer ao nível meso, quer ao nível macro, de todos os sistemas e de todas as interações. Portanto, estamos a falar, de facto, de um system thinking, eu até diria que nós estamos a falar dos sistemas vivos, da mecânica que está presente em sistemas vivos, e já vamos ver porquê, ok? Vamos chegar a isso progressivamente. Mas grato eu para a tua pergunta por iluminar isso. Portanto, e o que começa a acontecer, e o que aconteceu comigo na minha história, aconteceu contigo, não é? Quando tu retratas o David e essas coisas todas, é que a gente começa a se conectar com outras pessoas que estão a fazer o mesmo ou já fizeram. E começa a haver esta ligação progressiva, e à medida que a gente começa a estar ligados uns com os outros, começa a haver uma nova curva que começa a emergir. Portanto, já não somos só aquelas pessoas isoladas que estão ali e aqui, não. Nós começamos a estar juntos, começamos a encontrar, a partilhar informação, a dizer, olha, eu fiz desta maneira, a experiência foi aquela, a partilhar o livro, a partilhar a referência, criamos um grupo no WhatsApp, no Telegram, não sei o quê, vamos juntando pessoas, não é? E isto começa a acontecer, começa a haver a ligação destes pioneiros, destas pessoas. Normalmente, quando estamos nesta fase de pioneiros, não há um nome. As pessoas começaram a experimentar e não há um nome. Não há propriamente um nome. Mas quando se começa a haver interligação e as pessoas começam a se juntar, começa a haver a necessidade de nomear. E essa é uma função de liderança fundamental. Pôr um nome na coisa. Como tu disseste no teu exemplo. Ok, esta é a investigação convencional e eu estou a fazer action research, ou participatory action research. Há um nome que entra ali e que faz naming daquela coisa. E de repente as pessoas todas se podem associar e eu também estou a fazer isto, eu também estou a fazer aquilo, porque há um nome e a descrição do que esse nome representa e as coisas se ligam. No meu caso era mais simples, porque o nome já estava em cima da mesa, alimentação vegetariana ou 100% vegetal, portanto esse naming já estava presente, mas é determinante nesse contexto. Ele não estava presente na minha vida e na vida da minha família, portanto nesse sentido, quando entrou esse nome, ele começou também a fazer os seus efeitos. Depois vem a segunda grande função, que é esta função de ligar, de conectar as pessoas umas com as outras, e é isso que vai fazendo a emergência do novo sistema. Portanto, o novo sistema começa a emergir. Começa a haver uma emergência do novo sistema, e eu falei aqui, por exemplo, no meu caso, eu estava a falar... não era este? Não. No meu caso, eu estava a falar do que estava a acontecer em mim, e depois de eu envolver a minha companheira na altura e depois ir para os filhos. E é nesta fase, quando este sistema começa a emergir e começa a ganhar vida, e começam a acontecer as propriedades emergentes, que há tendência de criar as comunidades de prática. Portanto, que começa a haver as comunidades de prática dos diferentes temas, dos diferentes contextos. Porque, por exemplo, na alimentação, se a gente fizer esse movimento da alimentação, começa-se a descobrir o que é que acontece. A macrobiótica tem uma comunidade de prática. As pessoas investigaram e estão a descobrir como é que é alimentar para os miúdos, como é que é alimentar em grávidas, como é que é alimentar as mulheres, os homens, os mais idosos, os mais novos, por aí fora. Portanto, tudo isto começa a acontecer e começa a haver áreas de especialização, e há pessoas que começam a fazer experiências neste contexto. Mas quem diz na macrobiótica diz na dieta paleo, na dieta 100% vegetal. Portanto, em cada uma destas formas e sistemas que foram aparecendo na área da alimentação, começa a haver estas comunidades, e tu tens dentro de ti também, Gil, as comunidades que investigaram estes diferentes contextos. O Action Research, o Participatory Action Research, por aí fora, não é? E na parte da investigação tem uma questão que é depois começam-se a juntar por consórcios
os consórcios depois implementam projetos, muitas vezes os projetos depois saem em redes ou criam-se redes para manter esta informação e criam-se plataformas e até, por exemplo, a própria Ecolise, que é uma rede de redes que tem este tipo de metodologia para nutrir as comunidades locais e a promoção da sustentabilidade. E cada comunidade, em cada contexto, tem essa estrutura para as comunidades práticas. Eu estou a falar aqui, e vem também do modelo do Barcana, das comunidades práticas do Wenger. Portanto, este nome hoje é utilizado muito para dizer muita coisa, mas há uma definição rigorosa deste termo e do que é que ele representa, e eu vou pôr também essa referência na descrição aqui da... Há também a sublinhar aqui algumas funções importantes no sistema que está vigente. E uma delas é que, a partir de uma determinada altura, quando este sistema faz o seu pico, há um determinado tipo de papel que são os estabilizadores, são as pessoas que têm tendência a estabilizar o sistema e que estão a tentar regular, porque já se nota que o sistema já está em decadência, não é? Nós, por exemplo, conseguimos ver isso com muita clareza em cima da mesa, quando nas transformações que a internet trouxe, não é? Quando a internet começa a surgir e começa a atingir o seu auge, ela começa a interferir com uma quantidade de sistemas, por exemplo, com o sistema de edição, com o sistema de venda, não é? Online e presencial, portanto, com o sistema de publicação de mídia. Portanto, todos esses sistemas foram sendo sistemas que foram sendo afetados pelo mundo da internet. E cada um desses sistemas teve um pico, e a internet, ao entrar, começou a descer. Esse sistema começou, alguns deles desapareceram completamente, ou estão a desaparecer. Também se pode ver isso, por exemplo, com o modelo dos táxis e do Uber, o que tem estado a acontecer. Portanto, nos táxis começam a aparecer estes estabilizadores, que são aqueles que vão dizer, epá, ainda vão proteger o sistema, vão tentar regulá-lo, epá, a malta do Uber tem que ter regulação, e começam a fazer este tipo de coisas para equilibrar o sistema de alguma maneira, mantê-lo ainda, mas ele já está em decadência. Alguma coisa já inverteu a tendência aqui. E há algumas funções importantes que surgem neste contexto aqui. Ele vai morrer, todos os sistemas têm esta... Eu vou tentar aumentar aqui, se eu consigo aumentar aqui, para se ver o que está aqui escrito. Não consigo. Portanto, ele vai morrer, ele vai entrar em colapso, portanto, e vai se compostar. Portanto, nada se perde nesta dinâmica sistémica dos sistemas vivos, nada se perde, ele vai compostar. Quer dizer que as pessoas que estão nestes sistemas vão sair, vão ir para outros sistemas, vão levar a sua experiência, o que funcionou, o que não funcionou, e vão contaminar outros sistemas que estão a nascer. Portanto, há essa compostagem social, há esta compostagem que está a acontecer, e acontece antes quando... E aqui é uma esperança, sobretudo, dos inovadores sociais. Okay? Nós vemos nos sistemas naturais há estas funções de transformação nos sistemas sociais, estas funções têm sido muito feitas por revoluções. E os inovadores sociais, e eu vejo-me como um inovador social, têm esta crença, e felizmente temos conseguido mostrar nos últimos anos que pode ser possível, mas nenhum de nós sabe exatamente se vai ser sempre assim, que este shift do sistema que está a decair, que está a terminar, que está a morrer, para um novo sistema que está a emergir, se faça de uma forma desenhada em transição e cuidada, e não por revolução ou por guerra. Esta é a grande esperança dos inovadores sociais, e muitos de nós estão a trabalhar aqui. E há nomes para isto, The Great Transition, não é? O livro que marcou a todos nós é um exemplo deste espaço que aqui está. E estes criativos culturais são pessoas que estão a desenhar para estar neste mundo, ser a bridge disto. Porquê? Porque eles já fizeram essa transformação, eles já passaram por este sistema emergente. Portanto, eu, a partir do momento que fiz a minha transformação na minha alimentação, eu posso ser bridge para outros. Eu posso estar a servir outros nesta transição e suportar isto. E é exatamente esta função, que é uma função determinante para nós introduzirmos inovação social sem a ruptura que normalmente se fazia pela guerra. E é aqui que joga uma das funções determinantes do nosso tempo e da mudança sistémica, desta mudança de sistemas vivos, que não se faz por uma ruptura, mas faz por aceitação do ciclo de evolução de cada sistema e por
haver alternativa. Se não houver alternativa, não é possível fazer isto. Não é possível criar. E daí a importância de todos os pioneiros e o pensamento linear e experimentação que estes criativos culturais estão a fazer, pelo menos nos últimos 50 anos. Eu estou a usar os limites do Grow, não é? A publicação dos limites do crescimento como referência para dizer que estes 50 anos, não é? Esta coisa, e estou a falar em concreto do pensamento em sustentabilidade de natureza regenerativa, dos limites desta forma de pensar convencional. Portanto, estou a olhar para o sistema dominante como a cultura moderna e a ver os sistemas emergentes como as culturas ou as experimentações alternativas que vão naquela dimensão que nós temos estado a falar, Gil, das culturas responsáveis e regenerativas, que vão aqui para este contexto. E, portanto, Sim, esta curva... Deixa-me quero só completar trazer aqui uma componente na transição, também desta importância da participação misturada, ou seja, uma das coisas que eu notei foi que o facto de nós irmos a alguns eventos ou participarmos da investigação de outros projetos, o facto deles terem notado que havia uma energia diferente, que havia uns outputs diferentes, que havia uma qualidade de ser e de agir diferente, eles próprios quiseram não só saber mais, como de chamar-nos para colaborações, como também eles próprios quererem aprender e mudar a sua forma de ser e de fazer investigação. Grato, Gil. É de facto, para mim, este mapa é um dos mapas determinantes nesta ideia das culturas responsáveis e regenerativas, e para estas pessoas, para os criativos culturais, para pessoas como nós, no Innovations for the Future, que estão, que foram e são pioneiros, e estão nos limites da cultura moderna, estão a experimentar nos limites da cultura moderna e nesta transição aqui. À medida que este se começa a consolidar, não é? Portanto, o que nós estamos a ver aqui nesta curva, esta subida aqui na prática, portanto, a curva emergente que nós estamos a ver à frente, não é? Consegue-se ver a minha seta, Gil? Hã? Sim, Marco. Sim, ok. Esta seta aqui na curva emergente, na prática, significa onde nós começamos no sistema dominante. Este que é emergente, algures no tempo vai passar a ser dominante e por aí fora. Por exemplo, na minha casa, ele passou a ser dominante na forma de alimentação e mudou-se da convencional para a 100% vegetal. No teu caso, na tua vida, no grupo de investigação, mudou-se do fazer a investigação baseada convencional para o Participatory Action Research. Portanto, há essa transformação, portanto, e o sistema passa a ser o sistema dominante. Não é? Isso significa que vai voltar a vir pioneiros, e nós já estamos a ver aqui que muitos deles começam a ser dissidentes, começam a criar a dissidência e que vão criar a evolução, a natural evolução do sistema e a experimentação seguinte do que vem, não é? E da coisa que vai estar presente. Este mapa, e estão aqui assinalados neste mapa as principais funções de liderança que estão aqui presentes. Como digo, é uma liderança de natureza sistémica, não é representada por uma pessoa, a pessoa fez esta coisa toda, não são várias pessoas, são vários elementos do sistema que estão a liderar e que têm funções determinantes em cada um deles. Por exemplo, a gente pode dizer, num sistema que está moribundo, para que é que entram os estabilizadores? É determinante, mas precisamos ter esse tempo para criar a transição, não é? Esta ideia, o mundo tem que continuar a funcionar. O Daniel Hall fala muito disso no livro das culturas regenerativas, né? Quando ele dá os 3 horizontes. O primeiro horizonte é determinante. Nós precisamos continuar a ter água, a luz e os sistemas como eles estão, senão não conseguimos ganhar o tempo para a transição. Portanto, de alguma forma o sistema tem que continuar a funcionar, e este sistema dominante tem que continuar a funcionar até que as alternativas estejam possíveis, vigentes e suportem a transição, senão a gente entra no caos e na guerra. Não é? Então, é de facto um entendimento do puzzle completo em que nós estamos envolvidos que este mapa traz. E eu gostava de fazer contigo aqui uma pequena aplicação ao Innovations for the Future, como um caso co-criado entre nós os dois, porque para mim isto representa muito aquilo que eu vivi no Innovations for the Future. Eu comecei estando assente no sistema dominante e já com alguma transição, porque estava dentro do João Sem Medo e dentro do contexto do João Sem Medo, portanto já estava em si dentro do dominante, mas com uma perna fora. Foi aí que eu comecei a ver estes pioneiros todos, estas pessoas todas espalhadas pelo país. Foi a primeira vez que eu comecei a ver isso, não só a ajudar a criá-los, com o João Sem Medo, mas também a ver os que já lá estavam, os que já tinham sido verdadeiramente pioneiros em cada área, em cada contexto. Foi aí que eu comecei a ter conhecimento disso e comecei a perceber
que eles todos estavam com esta ideia do sozinho. Então esta tentativa de criar o nome Innovations for the Future para o movimento é a primeira grande tentativa que eu conheço de juntar estas pessoas, de pôr um naming e dizer, ok, malta, nós estamos a trabalhar por uma coisa que não se sabe, mas que é comum. E começar a juntar estas pessoas um pouco por todo o país, a ligá-las. E isto também está a acontecer ao nível mais micro, não é? Porque quando se chega, por exemplo, a Idenha Nova, não é? A gente conheceu 3 ou 4 de Idenha Nova, mas depois quando se olha para dentro de Idenha Nova não são 3 ou 4, são 20, são 30, são 40, são 50, e estes pioneiros que se conheceram estão isolados lá dentro, então precisam desta ligação. Portanto, isto acontece nos níveis todos de abstração que a gente tiver. E, portanto, no Game World, se eu estou a criar um Game World numa determinada área, vamos pressupor que o meu Game World é divulgar a alimentação cordívora, como é o caso do Duarte. Portanto, eu estou sozinho, estou um pioneiro, estou sozinho, mas depois quando começo a descobrir outros que estão a trabalhar nesta área, começa a haver aqui uma ligação. Não é? Se o meu Game World é transição interior, como é o caso do Soutlin, eu estou a dar exemplos que estão gravados nos Game World Builders, não é? Então, eu se calhar estou sozinho a fazer este contexto, mas à medida que vou andando, vou evoluindo, vou conhecendo outros e vou criando esta comunidade de pessoas que estão a fazer esta coisa. E por aí fora. E isto acontece quer ao nível do Game World individual, não é? No contexto onde eu estou, naquele place. Por exemplo, veja-se o caso, não tenho este ainda gravada, veja-se o caso de São Luís, não é? Com a cooperativa que está a ser criada naquela zona e com a COR. Portanto, tudo aquilo que está a passar ali está a contaminar, é um conjunto de pioneiros que depois estão a contaminar e a juntar os outros à volta para estabelecer as bases de um sistema emergente que faça a transição cultural naquela zona, naquela localidade, naquele lugar. Então isto aplica-se a todas as escalas em que nós temos estado aqui a falar dentro dos Innovations for the Future Resource Sessions, e é para mim um dos modelos, um dos mapas determinantes para eu fazer sentido da mudança que está a acontecer no Innovations em larga escala, portanto, quer no mundo, quer em Portugal, e depois em cada local em particular e em cada game world em particular. Não é? Então, para mim, este mapa tem esta abrangência, e eu estou a ver como é que a transição está a ser feita. Muitas vezes eu estou-me a posicionar nesse lugar, estou a ver como é que as ligações estão a ser feitas. Este Weaving tem sido muito uma dos meus papéis. Estou a estimular que apareçam comunidades de prática, por exemplo, quando se começa a falar de, ok, há várias pessoas que têm conhecimento em teoria U, ou várias pessoas que têm conhecimento em possibility management, ou várias pessoas que têm conhecimento em desenvolvimento restaurativo, dar visibilidade a isso, juntar essas pessoas, convidá-las a virem juntas e começar a falar desta prática e a cuidar dela neste contexto. Então, estimular esta terceira fase, chamemos assim, das duas curvas e da mudança sistémica. Então, é para mim aqui que a coisa chega e que tem importância determinante no Innovations for the Future e em quem está a criar estes game worlds e estas transições culturais. E para ti, Gil, como é que isto aterra? O que é que tu vês? Como é que tu complementas isto neste contexto do Innovations e do trabalho que nós estamos a fazer? Grato, Marco. Uma das coisas que eu quero trazer aqui, para mim foi importante quando estava a trabalhar com o David Avelar no grupo de investigação, foi a criação da plataforma Rede Convergir, cujo objetivo foi exatamente isso, mostrar que pessoas que estavam próximas estavam a fazer trabalho para a sustentabilidade, para a transição, esta nova cultura, e sentiam-se sozinhas. E a partir do momento em que nós começámos a chamar, a permitir que elas se mapeassem, começassem a ver quem estava à volta, isso começou a gerar estes agregados mais locais que tu mencionaste, e isso criou uma maior rede de apoio. Não só porque há ligações diretas, começaram a comprar uns aos outros, e trocas, e serviços, e etc., porque muitas vezes, aquilo que eles sentiam era que aquilo que nós precisamos não há ninguém que está a servir à volta, produtos bio, locais, etc., e de repente conhecem outro projeto que estão a fazer exatamente isso. Então, estabelecem um processo de colaboração. E vice-versa. Há outros que querem organizar eventos em lugares que sejam o mais natural possível, mas não conhecem, então usavam os habituais. E isso foi interessante, e a Rede Convergir tem crescido, ao ponto tal que inspirou agora, recentemente, uma plataforma que é chamada a ODS Local, cujo objetivo é ligar as iniciativas aos municípios. Ou seja, mostrar agora às câmaras municipais que há iniciativas locais que já estão a implementar
às vezes até há dezenas de anos, há vários anos, ações que promovem determinados ou vários objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, também esta questão de depois começar a trazer, para mim, já se liga aí ao processo de transição, de trazer os municípios, através das iniciativas, através das métricas gerais, para há uma outra forma de fazer, há uma outra forma que o município pode, mais do que tentar fazer, apoiar as iniciativas locais que já estão a fazer e deixar com que elas contaminem a região à volta e eles próprios, os municípios, serem contaminados. Portanto, é interessante como tem estado presente, e neste caso o David Avelar e o Pedro Garrett têm estado a desenvolver estas ferramentas que ajudam também neste processo de transição e na agregação. Isso naquela primeira fase, não é? De conectar, weaving, pôr as pessoas em ligação umas com as outras. Sim, isso foi o que me surgiu quando estavas a mostrar o gráfico. E, por exemplo, para mim a Ecolise já está nos finalmente de ela própria ser a estrutura que estabiliza esta nova forma de culturas responsáveis, em que se traz a transição, as ecovilas, as permaculturas, ficarem reconhecidas, por exemplo, ao nível europeu. Isto já existe, está a acontecer, e a Ecolise, que é uma associação europeia das redes das comunidades para a sustentabilidade, já está a assumir esse papel de grande congregação dos vários pioneiros. Portanto, é interessante ver, por exemplo, nós já temos ao nível europeu a Ecolise, e depois há as grandes associações, por exemplo, das ecovilas, da permacultura, da transição. Depois, ao nível nacional, também já há as suas redes. Isso está a criar também esta relação hierárquica ou espacialmente hierárquica. Ok, Gil, grato. E é muito interessante de facto isso, não é? Nesta experiência que nós estamos a ter, quer tua, quer minha, deste mais de uma década e meia, por aí à volta disto, de estar neste espaço de transformação, deste espaço de navegação, de transformação social, nós reconhecermos estes elementos como parte determinante da mudança. Portanto, este mapa tem essa riqueza. E quero trazer ainda outro elemento, que foi a forma como cada um de nós contou, quando nós fizemos o Wake Up, como cada um de nós contou, que a partir de si, não é? Aconteceu em si, uma transformação em si, que depois passou para outras pessoas, passa para o contexto da equipa e depois vai para o sistema onde as pessoas estão envolvidas. Portanto, esta ideia, e isso faz-me lembrar daquele mapa dos belongings, dos 6 níveis de belonging, não é? Do void para o self, para partnership, para a team, e depois da team para a congregação e para a crowd. E como esse movimento está sempre a acontecer nesta dinâmica, que também nos leva para os 3 níveis de work, não é? Que está a trabalhar simultaneamente no indivíduo, na equipa e na comunidade, não é? No lugar, no game world onde a coisa está. Portanto, quero trazer essa clareza para aqui, no sentido de mostrar o quão é importante, quão este mapa é importante neste trabalho da cultura responsável e regenerativa e destes game world builders, não é? Nós termos um entendimento que é sistémico. Nós também falamos disso com o Nested Systems, não é? Com a ideia dos sistemas alinhados. E, portanto, aqui está diretamente a implicação nisso, não é? Como eu contei no meu exemplo e tu, que no meu caso era com a família à volta, e o meu irmão e a minha sogra, por aí fora, e no teu caso, como é que ele estava a contaminar os sítios onde estava, nas câmaras, as pessoas, e como havia aquela vitalização em todo o Proximate Hall e muitas vezes no Greater Hall daqueles sistemas onde vocês estavam a trabalhar. Portanto, esta é de facto um padrão, um dos mapas que nos ajuda a descodificar estas dinâmicas escondidas da mudança e estas funções que muitas vezes não são reconhecidas. Muitas destas pessoas que fazem o weaving, que conectam, muitas delas trabalham na sombra. Isto não são funções de ir para a televisão falar das coisas, não é? Portanto, elas estão na sombra, não são reconhecidas. Nós, na cultura moderna, não reconhecemos estes papéis destas pessoas e entidades e organizações que estão a fazer isto e que são determinantes para todos nós. Eles fazem sentido da informação, põem a informação
à disposição, Uhum. ligam as pessoas umas com as outras, portanto fazem um papel que é vital neste sistema, que é vital neste, e sem o qual não pode haver esta mudança. O que é que fica vivo em ti? Sim, Marco, aquilo que está vivo em mim é muitas vezes, e eu falo por mim também, que há bocadinho falaste dos estabilizadores e eu às vezes noto o quão não são apreciados. Só há bocadinho trouxeste a questão do eles são apreciados porque mantêm o horizonte 1. E eu noto que facilmente quando nós compreendemos aquilo que pode ser feito e começamos a fazer, começamos a olhar para trás para aquilo que já não deve acontecer e muitas vezes eu não valorizo às vezes o trabalho e a dedicação que as pessoas têm em estabilizar e muitos deles sabem que o estão a estabilizar. E a minha pergunta está de como é que há um apoio entre estes pioneiros que muitas vezes têm que abdicar e largar coisas e aqueles que estão a surfar a onda no topo da curva, não é? E como é que este apoio, estes recursos, estas redes de apoio nutrem isto tudo? E para mim tem sido interessante a capacidade de alguns indivíduos conseguirem saber comunicar com o sistema vigente e ter algum recurso, alguma estrutura, algum apoio para o conseguir fazer, como no nosso caso foi a Faculdade de Ciências, que é uma entidade que era reconhecida e permitiu fazer uma coisa muito nova porque era reconhecida e isso foi importante. Ok, Gil. Houve aqui uma inspiração que me surgiu do momento, que vou partilhar contigo, que é, no Possibility Management, há, há este mapa há um mapa que fala muito desta transição, desta função que nós temos. Vou voltar a partilhar aqui o sistema. Há um mapa que fala muito desta... E eu vou pô-lo aqui também nos slides, eu vou pôr o link para o website que fala disso, não é? Desta transição, que é becoming a bridge, ser uma bridge entre o que está a passar, não é? Já está a aparecer, Gil. Então temos aqui do lado esquerdo, temos o sistema dominante, chamemos assim, não é? Ligando com o mapa anterior, e o seguinte temos o sistema emergente, aqui está no contexto da cultura atual para a cultura que se segue, e há estes 4 passos, esta transição à luz do Possibility Management tem estes 4 passos. O primeiro é identificar que existe uma fonte, descobrir onde é que estão as fontes, as pontes e quais são essas pontes, não é? E nós falamos aqui de exemplos, vários exemplos que fomos dando. O segundo é estar no lugar de receber, como no meu caso, na minha alimentação, eu poder trabalhar essa alimentação em mim, experimentar, portanto, receber a coisa e ligar-me a outros que estavam a fazer o mesmo e tal. Depois ir para o terceiro, o give, ir com a minha parceira e depois com a minha família e depois viver a coisa plenamente. Já estar do outro lado e viver a coisa plenamente. Portanto, este mapa mostra claramente qual é o papel de cada um de nós nesta grande transição cultural, que seja ao nível do seu game world, seja ao nível do seu local, da sua região, da sua biorregião, de Portugal ou da cultura global. Então, para mim, é um mapa-chave que ilustra e que eu não tinha feito esta ponte, eu não tinha previsto nesta preparação isto, mas que me aconteceu aqui durante o caminho. E eu vou pôr aqui depois nos slides o website que fala disto, do becoming a bridge, ser uma ponte. Portanto, eu poder aprender... Ai, estou aqui a mudar. Sim. Deixa eu mudar aqui. Deu ser uma ponte para esta transição de sistemas. E há aqui algumas perguntas, eu tenho algumas perguntas. Este é o momento-chave nas nossas apresentações, nestas sessões, é um momento-chave. Quando nós propomos questões, a proposta é que a malta pare o vídeo e responda, depois de saber a questão e depois de ouvir as nossas respostas, também façam o mesmo individualmente, pode fazer por escrito no seu caderno, ou se estiverem juntos, fazem um com o outro e param as gravações. Portanto, eu introduzi aqui algumas questões de reflexão que fazem esta ligação deste que nós estivemos a ver com aquilo que tem sido a nossa conversa até agora. Então, a primeira questão é: como é que estes mapas, estou a pôr das duas curvas, o do Becoming a Bridge, como é que este mapa se reflete no game wall, no teu game wall, escolhe qual é o teu game wall, no teu lugar e no teu nested system.
Portanto, podemos falar dos três ou só de um deles, não é? Como é que eu olhar para estes mapas das duas curvas e de Becoming a Bridge me ajuda a ver coisas no meu game world, no lugar onde eu estou ou no nested system onde é que eu estou envolvido. Eu vou começar por falar vou refletir, vou continuar a reflexão no Innovations for the Future, neste game world. Portanto, para mim, este, como disse, é um mapa-chave para eu olhar para este game world no seu sentido e nas diversas escalas. Ajuda-me muito a desenhar o weaving e as primeiras as funções de liderança em cada sítio, em cada lugar, que eu vou vendo que o sol está preparado. E, portanto, Idanha, Odmira, são exemplos disso. E vejo como isso contribui, não é? Como, por exemplo, Idanha, ou acontecer Idanha, vai influenciando os outros nós à volta, ou acontecer Montemor, vai influenciando os nós à volta. Os exemplos e o mostrar das coisas que estão a acontecer em diferentes sítios, como vai inspirando outros, vai inspirando learning journeys, pontos, e outros a seguirem o seu caminho. Portanto, para mim, isso é o efeito direto no Nested System, quer no próximo Atoll, quer no Greater Hall. E eu estou aqui a usar o Greater Hall como Portugal, e imagino que isto a ser conhecido também influenciará outros lá fora, da mesma forma como nós somos influenciados por outras coisas e por exemplos que estão a vir de fora para dentro. Então, seria para mim uma resposta, uma reflexão que vem deste mapa. Para ti, escolhe um game world ou algo aqui em torno disso, né? E pega nesta questão, como é que este mapa se reflete no teu game world, no lugar e no nested system. Não tens que responder a todos, mas em função do game world que escolheres, se calhar torna-se relevante, pelo menos uma destas partes. Sim, Marco, ia trazer aqui o nosso PM mais RD Consultancy e de culturas responsáveis e regenerativas e perceber o quão ele está, o quão nós estamos a tocar com os pioneiros que estão já a implementar coisas bastante novas face à cultura moderna e trazer-lhes algumas experiências, algumas distinções e mapas que lhes permitem continuar a fazer esse trabalho e não colapsarem. Portanto, estou a ver, por exemplo, quando nós organizamos, neste caso é um mais convencional na escola do colégio que vamos hoje à tarde, é o facto de poder mostrar numa escola mais convencional como é que uma dinâmica diferente, uns mapas, umas distinções e uma experiência diferente com alunos e professores permite criar um ambiente de sala e uma comunicação com os alunos diferente daquilo que eles estão habituados e que lhes serve. Portanto, para mim, desta forma estamos a criar pontes e eventos, ou seja, organizamos eventos que servem de ponte para querer saber mais, para querer trazer mais disto, por exemplo, para o colégio ou para a cultura da escola. No caso de pioneiros na área da sustentabilidade e regeneração, noto aqui uma forma diferente de o fazer e noto também que há aqui uma linguagem que nós usamos que, por um lado, conecta e, por outro lado, pode ser assim ainda bastante ou um pouco não percepcionada, porque é muito uma linguagem experiencial, ou seja, é muito uma vivência experiencial e para isso a minha questão é como é que conseguimos criar pontos em que as pessoas não têm que necessariamente sair do seu espaço e vir para um lado fazer um processo, e isso também é importante, e saber comunicar onde elas estão e trazer esses eventos lá. Nas journeys, por exemplo, que são momentos de ligação, de reflexão, de vivência, como trazer também a estes espaços estas pequenas pontes vivenciais para algo diferente, de uma forma que é integrada de uma forma natural e não às vezes tenho sentido que em alguns dos espaços que eu tenho criado há assim algum desconforto, parece que ainda vem com alguma estrutura. Portanto, também esta aprendizagem de saber construir pontes. Grato, Gil. Grato, gostei da tua reflexão que se aplica aqui a nós, ao nosso Game World. E tu já começaste a dar um bocadinho disso, mas eu pediria mais como é que é na tua equipa, na equipa em que tu fazes parte e em ti em concreto, não é? Como é que este mapa ou estes mapas te ajudam a olhar ou como é que tu refletes, faz a tua reflexão destes mapas na tua equipa e em ti. Eu vou começar
Portanto, este mapa no contexto da equipa do Innovations, ajuda-me muito no sentido de perceber várias coisas. Quem são os pioneiros? E aqui também há uma característica particular dos pioneiros, é que de qual dos pioneiros é que está disponível para fazer estas conexões. Por exemplo, o Nitsan na Idanha, ou o Igor, o Diogo, o José ali em Aldemira, o André Vizinho. Quem são estas pessoas que estão disponíveis para fazer este papel? Este papel de connectors, ligar as coisas locais, pôr estas coisas, isso para mim são elementos determinantes na equipa, em função das funções que são necessárias. Porque se eu estiver a trabalhar na lógica das comunidades de prática, então já preciso identificar quem é as pessoas que têm esse efeito de ligar, por exemplo, o Nuno no desenvolvimento regenerativo em Portugal, ou a Paula Matos nas constelações sistémicas em Portugal, ou a Joana Cruz, o Luís Trindade, a Sónia Gonçalves, no Possibility Management em Portugal, ou a Vera, não é? A Vera Franco tem sido uma das pessoas que tem trabalhado neste tema e que continua muito ativa. Portanto, quem são estas pessoas e como é que elas podem cuidar desse game world no sítio? Portanto, isso para mim é um elemento importante na equipa em função das funções que estamos a desempenhar. Também deixei de dar muita importância nisso, mas no João Sem Medo dava, em particular chamemos na segunda parte do João Sem Medo, procurar os estabilizadores e os inovadores dentro dos sistemas dominantes e suportá-los na função deles. Porque essas pessoas já estão a ver coisas, já estão a ver o fim do sistema e estão a ver a necessidade de mudar. Então também dediquei algum tempo e dedico algum tempo a olhar para essas pessoas e a suportar essas equipas. Foi muito interessante a Kátia, num destes dias, falar que ela está a fazer um círculo na área da educação para pessoas que dentro dos sistemas de educação estão a fazer transição e a apoiar a inovação. E é exatamente estar a trabalhar nesse lugar, portanto, nessa função, suportar essas pessoas. Portanto, para mim é importante. E quando se está a trabalhar na transição, e becoming a bridge e ajudar a bridge, para mim é muito o lugar da capacitação e do treino que nós estamos a fazer aqui no contexto, e o papel das Learning and Sensing Journeys tem também para mim um papel importante nesse lugar. Começar a preparar a transição e conectar as pessoas. E a mim, em particular, ajuda-me a perceber como é que eu posso ser este elemento de estar na bridge, a minha função é muito estar na bridge, e depois fazer estas diferentes funções de liderança e escolher os instrumentos e a forma de o fazer. Portanto, e tenho visto, tem-me sido muito útil, vou muitas vezes a este mapa para isso. Isso sou eu, Gil. No contexto do Innovations for the Future. Grato, Marco. Noto que no Cultura das Responsáveis e Regenerativas, PA mais RD Consultancy, tem sido interessante nós conectarmos com outras pessoas que também estão a fazer processo de capacitação, de upgrading de outras entidades, de outras empresas, e como forma de estar conectado com outros bridge builders e compreender como é que eles estão a fazer de uma forma que também não só onde beneficie também a este Game World, como também a gente possa capacitar e apoiar o trabalho deles com alguma distinção e haver colaboração. Na nossa equipa, vejo este convite, ou seja, as diferentes funções que nós os dois temos, e a tua função também de sistematizar, fazer os vídeos e as gravações. Noto também a minha capacidade de ligar a outras pessoas que estão já mais no sistema convencional, com as câmaras, com as escolas, com algumas empresas artísticas com quem temos trabalhado, que são pessoas que estão no sistema moderno, na cultura moderna, mas estão a querer fazer diferente porque estão a sentir a dor disso, e eles próprios são a ponte com um pé e meio no sistema vigente e meio pé fora. E, portanto, eles gostam, eles e elas, de ter alguém mais na ponte que lhes dê, que os capacite a conseguirem trazer as instituições, a deixar morrer o que lá está. Então, noto também que faço um pouco dessa parte.
E em mim, uma das coisas que está para mim agora com esse mapa, Marco, é noto o quão provavelmente estou a tentar mais viver do outro lado da ponte do que ser a ponte. Há uma parte de mim que nota o querer estar a vivenciar algo mais novo, que esteja, e noto que tirei um pé da ponte e de apoiar a capacitação de quem está, estando mais, estando mais focado nos processos que eu tenho que fazer para fazer esse caminho da ponte. Se calhar até é mais isso. Noto que estou muito naquele passo 2 de aprender e testar, e ao mesmo tempo tenho uma parte minha que quer estar no passo 3 de capacitar os outros e amparar espaços. Mas até acho que é aqui onde está com o desenvolvimento, com o Possibility Management Process, aquele mapa dos 3 pontos. E noto também que estou menos agregado à rede da, àquela congregação do sistema novo. Noto que houve um pequeno afastamento meu, foi uma experiência que também estava a fazer, de estar menos ligado a isso, de uma forma mais vivencial, ou seja, de diariamente estar a conviver com pessoas dessas redes, de estar a aplicar nos casos de estudo. Noto um pouco disso também em mim e estou com essa questão de qual o benefício, qual a aprendizagem. Isto trouxe clareza, Marco, a minha resposta. Sim, é alguma coisa assim na equipa, um pouco, se bem que não consegui fazer bem o papel, ligar com as funções do mapa, quer da bridge, quer das duas curvas, e em ti, sim, fui mais claro na tua parte. Na tua parte fui mais claro, em particular no bridge, usando o mapa da bridge, dos steps da bridge. Para mim foi claro a tua exposição e até depois estás a pôr. E acho que tu abriste uma porta excelente para a seguinte. É uma pergunta não linear, que é como é que os 3 mundos estão presentes nestes 2 mapas, ou nestes mapas. É exploratória, é uma pergunta exploratória, Sim, é mesmo esta coisa de começar a ligar coisas. Eu vou começar um pouco, sim. por aqui, e tu abriste uma porta para isso, e acho que vai ser interessante. Portanto, o que eu noto é quando portanto, aquela função de ser pioneiro e estar dentro do sistema dominante, há muito o bater com a porta. Aquela coisa de revoltar-se contra o sistema e essa coisa de ser o nós contra os outros. Para mim há muito esse submundo aqui, e aquilo não presta e eu é que sei fazer, é que vou para aqui. Portanto, eu vejo muito essa coisa aqui a acontecer, uma espécie de superioridade do submundo, e também muito fantasy world no que se vai atingir no mundo de cima. Eu vou criar uma coisa espetacular, eu vou mudar tudo, eu vou não sei o quê, e não há uma noção realista do que é possível fazer e não é possível fazer, e eu tenho notado isso desde logo em mim. Portanto, por exemplo, o meu ideal de viver em ecoaldeia, na coisa da ecoaldeia, e fazer a transição completa de uma vez para a outra. Portanto, noto este fantasy world em mim, e depois ligar com a realidade. Há filhos, há a mãe dos filhos, há amarras nos diferentes sítios, e é preciso lidar com isso, cortar as amarras, ver as transições em cada um do sistema. Portanto, para mim, uma das distinções que o mapa da Bridge tem é que nós não somos aquilo nas coisas todas, nós somos aquilo nos sistemas em que fizemos, nas coisas em que já fizemos. Eu posso ser bridge na alimentação, mas não posso ser bridge no homeschooling. Eu não fiz essa transição para os meus filhos. Portanto, e nem posso ser bridge na construção de uma ecoaldeia. Eu não fiz isso. Outros que já fizeram podem ser, mas nessa área eu não posso ser. Então, esta ideia de cada um de nós é bridge naquilo que já fez. E no que não fez, suporta-se noutros que são bridges para eles. E, portanto, de que não há a ruptura radical, há de facto o transitar de cada um dos sistemas e a necessidade de transitar de cada um dos sistemas para, quer dizer, não há, haverá. Né? Portanto, quando há uma hecatombe natural, quando há uma guerra e afins, está criadas as condições para ir de um sítio para o outro quase instantâneo e com o preço que isso tem. Né?
Portanto, esta coisa de ir para a inovação social com a transição é de facto o grande dilema e a grande aprendizagem que está aqui e que implica realidade, implica uma percepção clara do que é que está vivo em mim, no sistema onde eu estou, e não andar com fantasia walls. Portanto, para mim, eu vejo muito, vejo que há muita ancoragem no mundo de cima e na fantasia do mundo de cima, pouca percepção no que está a acontecer do mundo de baixo, em particular esta ideia da superioridade, eu é que sei, e eles estão errados, e depois não se cuida da transição per si, e que isso cria overburn. Portanto, há muitas pessoas que foram pioneiros e afins que entraram em colapso financeiro, emocional, intelectual, energético, porque estavam sozinhas, porque foram atrás daquele mundo de fantasia, estavam sozinhas. Claro que o sistema composta, claro que a gente aprende com elas e isso está presente, e este mapa tem esses elementos aqui, tem essas coisas aqui. E achar, e também no meu caso, achar por ter feito a transição no sistema, eu já estou pronto para fazer a transição em todos os outros sistemas. Não, não é verdade, e eu vejo isso em mim, eu continuo a viver na cidade onde eu não queria viver, e a lidar com a consequência de estar nesse lugar. Há coisas na minha vida, por exemplo, no consumo, que ainda não estão resolvidas. Eu uso muitas embalagens e muitas coisas que vêm do industrial. Sim, já é biológico, sim, já é não sei o quê, mas ainda há uma parte que continua agarrado ao sistema convencional e à parte antiga, não é? Que é difícil de escolar, e porque é os filhos, e porque é isto. Portanto, por haver medo paralisante emocional, e faltar criatividade para experimentar soluções diferentes que me começam a retirar desse lugar e a diminuir a minha pegada e a minha presença na vida cotidiana. Né? Portanto, isso ainda há coisas para fazer, ainda há coisas que eu tenho para fazer em vários planos, e isso está presente aqui no meu submundo. É a minha reflexão por agora. Grato, Marco. Também ressoo muito com esses mundos da superioridade no mundo de baixo e da fantasia do mundo de cima. Eu também sinto-me a passar um pouco por essa dor de reparar que larguei alguns contactos do mundo do meio, daquilo que está a acontecer, dos convites que estão a acontecer do mundo do meio reais, e que também querem caminhar para o mundo de cima, e haver esta fantasia do não, eu agora estou muito para além, estou a fazer coisas muito mais inovadoras e estou a sentir neste momento sem chão para algum do caminho. E sim, e do mundo de baixo, a ver o que é que surgia mais de julgamento, de superioridade. Esta questão da comparação, também noto que muitas vezes há a questão da comparação, não é? Dependendo onde se está, compara-se. Eu às vezes comparo com o outro e às vezes não há uma percepção do sistema, da função que a pessoa está a ter. Agora há bocadinho de trazer a cena da função. E também de ver como é que os três mundos estão nas diferentes funções. Não é? Como é que um estabilizador lida com os seus três mundos e poder ter princípios brilhantes na estabilização e ao mesmo tempo tem no seu submundo, por exemplo, isolamento ou permitir-se ficar a estabilizar algo, enquanto os outros pioneiros têm comunidade, têm aventura e no mundo de cima. Portanto, estava agora a querer ir ver como é que como é que os três mundos se aplicam às diferentes funções ou podem aparecer nas diferentes funções. Mas também pode aparecer superioridade num estabilizador, daquilo que é importante fazer agora e considerar que os outros é que estão num mundo ilusório, mundo de fantasia. Sim, eu tenho descoberto com alguma frequência um princípio sombra que vem da competição, sobretudo, nesta comunidade emergente, neste contexto, que é: eu descubro qualquer coisa e eu não partilho com os outros. Eu descubro um fundo ou um investidor ou uma coisa, não, eu não vou partilhar com os outros porque senão vão-me roubar e eu não vou ter a aplicar e não sei o quê. Eu descubro um livro e eu não partilho com os outros. Eu descubro um recurso qualquer ou um acesso a um sítio e não partilho com os outros. Há muito esta coisa
Portanto, o isolamento é tanto, o sacrifício, a história de sacrifício, a vitimização da coisa está tão presente aqui, que é um outro dos princípios sombra nesta coisa, este isolamento, esta vitimização, que as pessoas, quando encontram recursos, não partilham umas com as outras porque têm medo de ser abusadas, ser roubadas, ser ultrapassadas, essa coisa toda. E isso é uma das coisas que está a minar este movimento. É uma das coisas que claramente está aqui em cima, não haver uma cultura de partilha, de viver em abundância. Não é abundância no sentido de fantasy wall, mas é abundância no sentido de partilhar, ir com o outro, de pôr à disposição e reconhecer quando eu faço isso e o outro fizer, não é? Portanto, não entrar na tragédia dos comuns. Quando eu faço isto e o outro fizer, aquilo que nós temos ao nosso alcance é muito maior. É mesmo muito maior. Porque não há recursos escassos. Eu não tenho essa história, por exemplo, que sequer o dinheiro é escasso nos diferentes contextos. Sim, ele é menor nesta franja, nesta malta que está a trabalhar no Hedge, do que é na malta que está a trabalhar no mainstream, ou na biotecnologia, ou nas coisas da internet, ou por aí fora. De facto, ele é menor e não é escasso. Há abundância. Há gente interessada e investidores interessados das diferentes naturezas, individuais, institucionais, públicos, em que fazer coisas acontecer. E, portanto, se houver uma real partilha dos diferentes recursos, das diferentes coisas, portanto, no Possibility Management chama-se muito isso o copyleft, não é? Portanto, eu experimentei, eu conheci, chegou-me até mim e eu partilho, eu abro eu ponho à disposição de. E é isso que vai criando, e o que é incrível é que se eu fechar, se eu for entrar em scarcity e esconder, não é? Em escassez e esconder, eu não estou a criar abundância. Enquanto se eu fizer ao contrário, não é? Eu partilhar e abrir, eu estou a criar abundância. Portanto, esta coisa de que eu vivendo de uma determinada forma porque tenho medo de, não crio a abundância que depois eu posso colher também. Sim. E noto isso muito presente aqui nesta comunidade do innovation e destes inovadores em Portugal. Não posso falar no mundo, mas em Portugal posso falar. Penso que isso tem até algumas matrizes culturais nossas, não é? O livro do José Gil, que para mim continua muito presente, já não tanto, mas muito presente na cultura portuguesa, na box da cultura portuguesa, não é? Na box portuguesa, é o medo de existir, Portugal hoje, o medo de existir, que retratava um pouco uma visão que ele tinha mais dos 20 anos, 30 anos anteriores, e para mim continua a fazer parte deste código da que é esta vigência aqui, que se manifesta neste mundo baixo que eu estou a falar. Às vezes com pequenez, com inveja, com não dá para mim, não dá para ti, se eu não conseguir, tu também não vais conseguir. E esse tipo de coisas vejo como presente aqui em particular estou a falar do mundo baixo. Marco, tocaste aí também no assunto. Uma das coisas, por exemplo, que me fez afastar um pouco do mundo do financiamento é a parte da competição por financiamento, ter essa princípio sombra de se competir. E houve várias entidades com que eu trabalhava que, que ouviam o projeto, trabalhavam connosco até financiar, que passaram também a ser, mandas para lá a proposta e eles financiam ou não financiam. E há outras entidades que estão a começar a perceber que não é assim que funciona, faz sentido eles serem parceiros de projeto e muitas vezes até se implicam de uma forma financeira com risco no próprio projeto. Portanto, isto está a começar a acontecer. Há alguns fundos em Portugal mais ligados à regeneração, a Barba Leão está ligada a alguns deles, a um dos fundos, e esse novo elemento está lá presente. Essa colaboração criativa, essa cocriação e colaboração criativa é um dos princípios brilhantes que tu estás a enfocar e que eu reconheço que começa a existir também. Começa a existir, ainda pontual, mas começa a existir. E estamos a chegar ao fim da nossa sessão, depois desta reflexão. A minha proposta é fazermos um check-out. Antes do check-out, eu tenho aqui uma frase que gosto muito e que vou pôr aqui, parece-me muito como é que se diz, muito adequada para esta sessão. Que é esta frase do Fuller que diz: "You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete." Ou seja, esta ideia
que há um sistema dominante em todas as coisas que nós temos na vida hoje. Há um sistema a funcionar, há um sistema dominante, há um game world existente, e nós, para substituirmos este, não é por combater o existente, é por criar alternativa, é por criar a emergência, o sistema emergente, não é? O game world emergente, que faz com que haja a solução para depois nós podermos fazer a transição. Esta, para mim, é uma frase-chave, que fica muito perfeita aqui neste contexto de promover estes criativos culturais, cada um de nós, estes game world builders que nós estamos a falar dentro do Innovations, como uma bridge nas áreas em que já fizeram essa transição, e muitos de nós já fizeram transições em muitas áreas, de viver da cidade para o campo, de passar de uma alimentação nociva ao planeta para uma alimentação consciente, e de uma educação que oprime, que limita a criatividade, para uma educação que abre, do respeito pela criação, a vez de destruir floresta, criar floresta. Enfim, são tantas as transições que já aconteceram e de pessoas que estão a fazer, tantas pontes, que acho que esta frase é inspiradora para isso. Gil, a minha proposta Acho que só lhe faltava ali o and then make the bridge. And then make the bridge, exatamente. Então, be the bridge, and then be the bridge. Be the bridge. É isso. Grato, Gil. Então, para mim, neste momento proponho uma saída, que é o que é que foi mais precioso para ti, qual foi as pepitas de ouro que esta sessão te trouxe, e como é que ela serve a tua ação, o teu game world, o teu lugar onde tu tens os pés, o teu game world, ou os game worlds onde tu estás envolvido, a tua ação no mundo. Portanto, quais são as pepitas de ouro e como é que essas pepitas servem essa. Temos 2 minutos, é um minuto para cada, para sistematizar a coisa. Queres começar, Gil? Sim, Marco. Para mim está aquilo que me veio, aquele mapa de Possibility Management, trouxe-me esta clareza do passo 1 e do passo 2 e da importância desta dinâmica. Eu noto que fazer passo 1 e o passo 2 e depois vivenciar no 3, isso trouxe-me, ok, há coisas que eu estou a querer ter vários passos 1 e se calhar menos passos 2 e poucos passos 3. Então estou nisso, estou a notar, vou querer fazer várias aprendizagens e que muitas delas não estão a chegar àquilo que eu estou a aprender, e integrado não está a chegar a quem também necessita delas e tem requerido delas. Portanto, está aí sim de estar mais presente na ponte, a ser capacitado e a capacitar outros que vão fazer a caminhada. Essa foi aquilo, a minha pepita de ouro. Grato, Gil. A minha pepita de ouro foi realizar este movimento fratal que acontece quer nos graus, não é, do individual, nas teams, nos game worlds, nos places, quer em largura, não é? Quando eu estou num lugar, numa determinada região, ver isto a acontecer nos vários game worlds, nas várias pessoas. Portanto, vejo nas escalas, nas diferentes escalas, e vejo também nos diferentes contextos. E como é que isto, não é? Cada game world existente tem que se transformar para mudar o seu nível de responsabilidade e para mudar o nível de pensamento em sustentabilidade. Portanto, há de facto um fratal aqui a acontecer nestas diferentes dimensões. Eu gostei muito de ver isso, e também me trouxe ouro, foi para mim precioso ver esta associação entre o indivíduo, a partnership, a team, e como isto é determinante. Eu próprio, com o meu exemplo da alimentação e com o Shift, acabei por falar desse modelo do belonging. Para mim foi muito importante ver isso, e também refletir sobre a sombra que estes mapas têm, que os lugares têm, que os game worlds têm. Portanto, isso traz-me diretamente, convoca-me diretamente para a minha ação no mundo, e para eu estar mais a viver uma fantasia, mais uma ilusão do mundo de cima, não é? Querer qualquer coisa que ainda não existe e que eu projeto no mundo de cima, e não estar a fazer verdadeiramente o caminho de atravessar pelo mundo de baixo. Não é? Chegar ao de cima, sim, mas chegar pelo trabalho de baixo, por reconhecer o que está a funcionar, os resultados das coisas que estão aqui na minha vida em concreto agora,
em cima da mesa e trabalhar a partir daí e com quem está a fazer o mesmo, e com quem já está a fazer essa coisa, mas na realidade, no mundo do meio, atravessando o meu próprio mundo de baixo. Para mim foi a Pita e aquilo que convoca para a minha ação. Grato, Gil, Marco, pela tua partilha. e até já. Até breve para a gente.